Eu sei. Você chegou na França e descobriu que tudo que você aprendeu em francês não serviu pra nada, porque você não consegue se comunicar. Eu sei, todo mundo tem essa mesma impressão quando chega na França, que chegou e o que sabe de francês, na verdade, não serve, ou que não tem a impressão que não sabe nada no final das contas, mesmo tendo estudado muito no Brasil, mas calma, fica calma. Tudo o que você estudar no Brasil é muito importante e vai servir como base para para sua evolução, né, no aprendizado de francês quando você de fato chegar na França. Então, o máximo que você puder estudar no Brasil, estuda mesmo para valer, aprende a estrutura da língua, treina o seu listening, que é muito importante, treinar o seu ouvido para que ele escute esse idioma e, né, tipo assim, pegue o idioma e comece a entender, sabe? Igual os passos mesmo de uma criança que tá aprendendo, né? Nasceu em um idioma e está aprendendo aquele idioma. Primeiro ela escuta, e aí quando o cérebro dela processa toda essa escuta, é que ela começa a entender e poder, a partir daí, falar, né? Emitir as suas primeiras palavras e frases. Então, no nosso aprendizado, eu acho que a maneira mais simples é essa imersão da gente escutar. Não adianta escutar alguma coisa que não tenha sentido, mas aprender, por exemplo, que aquela palavra significa aquela coisa e aí escutar essa palavra em diversos contextos, porque isso ajuda muito, né, na sua memorização dessa nova palavra e depois ajuda como um todo na hora do listening. Bom, você chegou na França, né, é o tema desse vídeo, você chegou na França e não sabe o que fazer, tá um desespero. Primeiro de tudo, começa já a estudar desde o primeiro momento que você chega na França. Muita gente acha que só o fato de chegar na França já vai estar falando francês, porque a imersão, né, já tá na casa da família e tal, e aí já vai estar falando francês. E não funciona assim. Tanto é que eu conheço gente que veio, que ficou 2 anos, até mais depois, enfim, e foi embora sem falar francês fluente. Então, o francês ele não vai entrar sozinho na sua cabeça. É claro que de uma hora para outra você vai se habituar, você vai começar a compreender e emitir algumas palavras, mas isso não significa que você vai estar bem no francês, que você vai estar falando corretamente o francês e que você vai poder estar fluente para depois usar no mestrado, numa discussão sobre qualquer outro assunto e etc. Então, não se desespera. Porém, começa a estudar desde o primeiro momento que você chegar. Começa aos poucos, né? Você acabou de chegar também, não precisa colocar tanta coisa na sua cabeça assim. Mas não fica procrastinando isso para começar lá no 6º mês que você já tá aqui. Porque é um tempo que você perde, né? De estar aprendendo, estar evoluindo. Então, quanto mais você estudar, mais você consegue pôr em prática. Então, essa é a evolução do estudo de francês quando você já está na França. Porque você simplesmente estuda e já põe em prática. Então, eu lembro quando eu fazia as minhas primeiras aulas, sempre estudei online, né, o idioma, nunca frequentei uma escola presencial de francês. E aí eu colocava, tipo, fazia aula de manhã, à tarde eu ia buscar as crianças e já colocava em prática, porque eu achava que, tipo, era o momento, e aí eu colocava em prática todas as palavras e frases que eu aprendi naquele dia. Então, me ajudou muito também a memorizar e a colocar em prática dentro de frases e dentro de situações reais. E também as crianças me ajudarem, de alguma forma, a melhorar o meu sotaque, o meu vocabulário, a minha pronúncia, principalmente. Porque depois de aprender uma palavra, colocar a palavra em prática, usar a palavra até memorizar, você tem que pronunciar ela da maneira correta, né? Então, tipo, porque às vezes a gente tem ainda, quando a gente chega principalmente, um sotaque muito carregado, ou do português mesmo, ou de alguma outra língua que a gente fala, se você fale, por exemplo, inglês. Então, é bom você realmente treinar para que você pronuncie da forma correta, para que o seu sotaque não impeça que a sua pronúncia seja correta, porque o sotaque a gente sempre vai ter, né? A gente veio de uma outra língua, não é a nossa língua materna, então o sotaque a gente sempre vai ter. Mas quando o sotaque é tão forte que acaba pronunciando errado a palavra, aí a gente começa a ter problema na comunicação. Então, pra mim, esse é a base principal quando a gente fala um idioma fluente, é que a gente tenha uma boa comunicação, que alguém entenda, né, do outro lado o que a gente tá querendo dizer. Então, a primeira dica é, chegou na França, não negligencie os seus estudos de francês. Continua estudando, nem que seja um pouquinho por dia, nem que seja sozinha, se você ainda não quer entrar de cara num curso. Começa a pegar uma lista de palavras, olhar a pronúncia delas. Pode ser pelo menos, se você quiser, tem o arquivo PDF com o vocabulário de au pair. Você pode começar por essas palavras
pra já te dar uma base. E aí você ouve a pronúncia delas várias vezes, tem aí o vídeo da pronúncia, ouve a pronúncia, ouve a pronúncia, ouve a pronúncia e coloque em prática no seu dia a dia com as crianças. Peça gentilmente que eles possam te corrigir se você falar algo que esteja errado. E aí, realmente coloque em prática. O que ajuda muito você fazer essa imersão, além da família e das crianças, é você tentar, né? Você falar. Então, sempre que puder conversar com um nativo, fazer amizade com nativos, dates, pra mim, cara, os dates foram os que mais me ajudaram a evoluir no idioma. Porque, de fato, né, você tem essa motivação pra aprender o idioma, pra poder conversar com a pessoa, e a pessoa tem uma grande motivação de te ensinar. Então, acaba sendo uma troca muito boa. Mas se você, de repente, namora, não quer ter dates, encontra nativos mesmo. Tem cidades que fazem encontros de pessoas estrangeiras para você conhecer outras pessoas também. Então, é bem bacana. Além disso, use as mídias digitais, né, a internet ao seu favor. Então, eu tenho um podcast no Spotify ensinando francês, então é um nível básico, é bom para você começar a escutar, treinar a pronúncia, treinar a leitura. Depois você pode ver filmes, começar colocando em francês, com legenda em francês. E eu lembro até hoje que eu coloquei uma série, a primeira série que eu escolhi colocar em francês, com legenda em francês, foi Sherlock Holmes. E tinha muita coisa que eu não entendia, principalmente esse vocabulário um pouco mais policial, técnico, que eu não sabia o que era, mas eu ficava ali com aquele vocabulário, de vez em quando anotava uma palavra para tentar entender uma cena específica. Então me prendeu tanto a série que estar em francês me ajudou a ter motivação para estudar francês, para poder assistir. E eu só fiz isso porque não tinha, né, nem lembro qual era a plataforma que eu tava vendo, mas não tinha nenhuma versão em português. Então, pra mim foi ótimo, porque aí eu vi em francês, colocava a legenda em francês, e aí depois, quando você já tá bem habituada, é que você começa a ver em francês, sem legenda. Então, acho que hoje, depois de 4 anos, eu não uso mais legenda, mas eu comecei a tirar a legenda ali pelo, sei lá, pelo 2º, 3º ano. Então, não se preocupe em fazer tudo com muita pressa, só se preocupa em fazer, sabe? Em sair do lugar, dar pequenos passos, porque você vai chegar lá, você vai dando pequenos passos, você vai chegar lá em um momento em que você vai se dar conta de que você está falando francês. E outra coisa muito importante é se você veio para uma família que não fala francês com você dentro de casa, porque às vezes fala algum outro idioma que seja mais familiar, né, pra você, tipo, você fala inglês, aí você chega e só fica falando inglês, ou a família fala português, ou mímica, enfim, e a família fica querendo pisar em ovos pra não falar em francês com você porque você não entende o francês. Eu passei por isso, né? Minha família falava outros idiomas, então eu cheguei e nos 3 primeiros meses eles não falavam nada de francês. Então eu estava imersa na cultura, né? Você vai no mercado, você vai na farmácia, você escuta o francês, mas você não usa, você não pratica, você não escuta o tempo todo dentro de casa. Então, até o momento em que a avó das crianças, que é professora de francês, chegou e falou pra eles, olha, se vocês não falarem em francês com ela, ela não vai aprender. E era fato, eu já tava aqui há 3 meses e não sabia nenhuma frase de francês ainda. Então, foi a partir daí que eles começaram a falar somente em francês. E, sei lá, nas 2 primeiras semanas foi um desespero. Eu achei que eu queria chorar, assim, eu ficava realmente mal porque eu não entendia nada. E eles continuavam forçando e falando só em francês. Então, se você puder pedir pra família, olha, falem comigo só em francês. No começo vai ser difícil pra gente, vai ser difícil pra vocês também de me passar instruções em francês, sendo que eu não entendo. Então, façam mímicas, desenha, se for preciso. Então, eu cuidava de um bebê. Aí a mãe desenhava, tipo, falava o número, aí desenhava, ó, tem que dar essa quantidade de leite. Nessas horas aqui, desenhava a hora, né? Escrevia, no caso, na lousinha que a gente tinha ali. Então, eu conseguia ligar uma palavra na outra e aí eu tinha certeza que eu tinha a informação certa, que era 14h30, por exemplo. Então, quando a gente começou a falar só em francês, no início foi muito desesperador e depois, de um dia pro outro, eu estava falando francês. Foi, tipo, muito mágico, porque eu estudava francês, então eu tinha 2, 3 aulas por semana. E aí praticava durante o dia, praticava o listening principalmente, né? Escuta, escuta, escuta. E aí quando eu tinha que falar com as crianças, eu tinha que botar em prática aquilo tudo. Eu tinha que botar em prática o que eu estudava, eu tinha que botar em prática o que eu escutava, porque as crianças não falavam outro idioma. Então, pra mim, cara, ensinar, né? Tipo, elas me terem me ensinado e eu ter aprendido com elas, foi a melhor escola de francês da vida, porque elas não têm papas na língua, digamos assim, pra corrigir. Então, geralmente as pessoas ficam um pouco com o pé atrás de corrigir, de falar, ela vai levar mal, achar que ela tá falando tudo errado, ou vai ser desencorajada a falar.
Porque às vezes a gente, né, é corrigido, a gente fica assim, ai, não quero falar, tô com vergonha, porque senão eu vou errar, essa pessoa vai rir ou e tal. E as crianças não têm isso, as crianças não vão rir de você, as crianças não vão zombar, nem nada disso, nem ter vergonha de te falar que você tá falando errado. E você também fica não tendo vergonha de falar na frente das crianças. Então cria uma relação muito boa de você falar, as crianças te ajudarem, e aí você estuda, né, também ao mesmo tempo ali, tendo o seu curso, enfim, ou estudando por conta própria, e enfim, e aí tem todo esse combo de imersão que faz com que um dia, de uma hora para outra, você se dê conta de que você já entende e fala francês. E aí, a partir disso, quando você pega realmente a estrutura da língua e já treinou um pouco seu listening para poder ouvir e entender o que você está ouvindo e pronunciar suas primeiras palavras e frases, aí é só ladeira abaixo, quer dizer, ladeira acima, porque você vai cada vez mais melhorar. E aí o idioma fica muito mais fácil. Pra mim, essa parte depois ficou muito mais fácil estudar. E aí, em algum momento, eu decidi que eu não ia mais estudar. Foi um erro, eu deveria ter continuado estudando gramática, principalmente, porque depois é muito importante saber escrever certinho, onde vai cada acento em cada lugar. Mas a primeira coisa é você saber se comunicar. Se você entra direto num curso de gramática, você vai surtar, porque você não fala esse idioma, você não sabe ouvir esse idioma e você já tá aprendendo gramática. Esse é o maior erro na hora que a gente aprende um idioma, de querer estudar gramática, que é muito o que a gente faz na hora de aprender o inglês mesmo. Querer aprender a gramática antes de aprender a falar e ouvir, né? Imagina uma criança acabando de nascer, sei lá, tipo, começou a andar, a gente bota ela numa escola e fala, vai aprender gramática. Ela não sabe falar, não sabe ouvir, ela não entende aquilo que ela ouve. Como que a gente vai falar pra ela aprender gramática de uma palavra que ela nem sabe o que é? Então é muito importante você começar pela comunicação, e ser entendida, entender o outro e aí sim dar uma atenção para a gramática e a escrita, que são coisas que a gente precisa desenvolver se a gente quer, né, dominar 100% o idioma, se a gente quer morar naquele país, de repente fazer um mestrado, enfim. Então é muito importante não negligenciar o estudo de francês só pelo fato de você estar na França, porque você não vai aprender por osmose. Essa é a realidade, é que eu só trago realidades e vim puxar a orelha mesmo de pessoas que chegam na França achando que só pelo fato de estar na França vão aprender francês. E não vai funcionar assim. Tem que estudar e tem também que praticar, porque não adianta também só ouvir e aí em casa falar outros idiomas. E aí depois nos amigos só tem amigo brasileiro, no final das contas você fala francês que horas no seu dia? Então arruma um momento do seu dia, se não dá pra falar com a família, de repente porque a família não fala ou não quer falar e tal, arruma um namorado francês pra vocês conversarem só em francês, arrume amigos franceses pra vocês conversarem só em francês. Não sei, dá seus pulos e arruma um jeito de falar só em francês em algum momento do dia pra você poder praticar. É isso, espero que tenham sido boas essas dicas e que vocês me escutem, porque eu quero todo mundo falando francês fluente aqui pra poder... Cara, tantas portas que se abrem. Só pra dar uma motivação pra vocês, eu acho que depois pra achar emprego na França, se você não falar francês, não rola. Para fazer mestrado, né, na França, que é um dos lugares melhores para fazer mestrado, assim, porque é super barato, então eu acho massa. Para casar com francês, é muito bom ter o vocabulário, né, que ser entendida. Se de repente você quiser ir mais longe e de repente pedir a cidadania francesa, que é o processo que eu estou fazendo agora, você vai precisar falar francês, tem prova de francês. Então, é isso, tipo, é muito importante falar francês. Usa essa motivação toda, seja qual for seu objetivo lá que você traçou na hora de ser au pair. De repente, não quero ficar na França, não quero fazer mestrado, nada, eu quero voltar pro Brasil. Pensa que você vai voltar pro Brasil fluente em francês para você conseguir um emprego top na sua área, que você vai usar o francês e você vai ganhar o dobro só por falar uma língua a mais. Então, cara, motivação tá aqui, ó. Acabei de te dar ela aqui na sua mão. Aproveita e realmente se aplica para você estar falando francês quando você terminar esse intercâmbio, independente seja qual for o seu objetivo, tá bom? É isso.